Tá aí na imprensa internacional, acho que foi o Bild da Alemanha, que publicou que a UEFA estaria estudando 3 mudanças já para a próxima Champions. Já para a próxima. Normalmente, a UEFA faz mudanças na Champions, na Europa League, na Conference League, quando vira o ciclo ali, o triênio, né? Que é o triênio de disputa de direitos de transmissão e tal, é quando vira uma chavinha. Mas a notícia do Bild dá conta de que poderia ser já agora, que não é uma mudança de triênio. Começou agora o triênio, né? Estamos no primeiro ano. Mas seriam 3 mudanças, Fredinho. Primeiro, vou começar de trás para frente aqui, na ordem de importância aqui, enfim, no meu entendimento. Vamos lá. Times do mesmo país, hoje, eles podem se enfrentar em qualquer momento. A UEFA estaria estudando restringir esse confronto nos playoffs e nas oitavas. Não pode se enfrentar time do mesmo país, nem nas oitavas, nem nos playoffs, e aí poderiam nas quartas, na semi e evidentemente na final. Aí pode se enfrentar time do mesmo país. O que é que você acha, ô Fred Caldeira? Hoje é liberado. Não gosto. Acho que tem que ser liberado. Não gosto da tentativa de mudança. Eu gosto de como tá. A gente teve um Real e Atlético. Olha que maravilha que foi ver esse Real e Atlético nos pênaltis. Paciência, velho. Se cruzou, se Exato. bateu lá a posição e a bolinha indicou. Paciência. Uma das grandes expectativas do resultado dos playoffs era saber se a gente ia ter um Inter e Milan, um Real e Atlético, um Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. A gente teve 2 desses 3. Foi um barato, foi ótimo. Não sei por que querem mudar isso. Não gosto da tentativa de mudança. Gosto de como tá. Também. E o João Pedro fala um negócio que é interessante. Vai ficar ainda mais confuso aquele playoff, né? Que é Pois tal é, e com tal contra bloqueio. tal e tal. E aí, pô, tendo bloqueio no meio. Essa eu sou contra. Uma que eu sei que vai dar polêmica. Fim da prorrogação. Não resolveram em jogos de ida e volta direto pros pênaltis. Ficou empatado lá no saldo de gols, ou 2 empates, enfim. Direto pros pênaltis. Eu gosto. Acho necessário. Se o futebol tivesse num outro momento, pô, velho, eu sou favorável, inclusive, a se fazer um terceiro jogo. Até um terceiro jogo eu sou favorável, pra não ter que ir pros pênaltis. Mas do jeito que tá o futebol hoje, com a quantidade de minutos e com... Isso já acontece em outras competições, na Libertadores, por exemplo. Eu sou favorável. Eu acho que prorrogação no mundo de hoje não... direto pros pênaltis. Gosto, Fred. E você? Concordo com você. Com exceção da final. Ok. Eu abriria uma exceção para a final. Justo. Acho que a final merece ser jogada o máximo possível. O resto, não. O resto eu gosto desse dinamismo de tirar a prorrogação. Aliás, acho que prorrogação deveria só existir para grandes finais, assim. Tá aí. Final de Copa do Mundo, final de Libertadores, final de Champions League, final de Eurocopa, de Copa América. O resto, acho que não precisa. Ou só jogo único, né, Fred? Situação de jogo único, beleza, você ter prorrogação. Isso. Isso. Senão, quem decide em casa tem mais tempo para jogar, inclusive, né? Dentro de casa. Quando tinha o gol fora de casa era um absurdo, então, né? Mas Exato. a gente já vai chegar nesse tema aí que também é polêmico. Assim, ó, tem muita gente aqui que vai lembrar de grandes prorrogações. Claro. Porque a gente sabe que nós tivemos grandes prorrogações e tal. Mas eu sempre falo isso quando vem a galera defender o gol fora. Ah, a gente não teria o 6-1. Ah, a gente não teria aquele outro. Mas a gente teria tido outros que Exato. não tivemos por conta do gol fora. Que pra mim era uma maluquice, foi a pior delas já inventada. Eu briguei 20 anos contra isso aí, sozinho. Porque, assim, era o único esporte do mundo, nunca ninguém me provou o contrário, que você tinha que perguntar quanto foi o jogo e onde foi o jogo. Você tinha que ter esse asterisco. Tá, quanto foi? Ah, foi 2-0, foi 3-0. Tá, onde foi? Então, assim, sempre fui contra. Mas, acho que essa aí é uma boa. Na final, Isso. e acabou, né? Então, boa. E aí chegamos na outra que eu falei aqui.
no dia do sorteio. Porque quando anunciaram a nova Champions, eu tive a impressão de que seria dessa forma. Quando eles anunciaram a fase de liga, que isso daria vantagem aos times que fizeram melhor, né, campanha, a vantagem de você ir direto para os playoffs se você passou entre os 8, depois de você cruzar ali de acordo com o ranqueamento, que nem é no tênis, de quem passou entre os 8 de jogar a segunda das oitavas em casa. E eu tive a impressão de que seria válido até a semi. Mas em algum momento ficou muito claro que não seria e não é. Foi por sorteio. Quartas e semi, quem decide em casa? Sorteio. E, curiosamente, duas equipes que foram terceira e quarta melhores colocados. Porque, aliás, segunda e terceira. Segunda e terceira. O primeiro caiu fora, que foi o Liverpool. Mas a segunda melhor campanha foi do Barcelona. A terceira melhor campanha foi do Arsenal. Os dois estão tendo que decidir fora. Então, pra mim, cara, essa era muito óbvia. É um erro muito claro, muito claro. Quem fez a melhor campanha na fase de liga? E eu digo mais, hein, Fred? Pode escolher onde faz a volta. Ah, André, mas é óbvio que vai escolher em casa. Eu concordo. 99,9%. Mas vai que meu estádio vai entrar em reforma. Tem uma tempestade prevista para a semana que vem. Vai ter um show aqui no meu estádio. E sei lá que diabo. E eu quero jogar primeiro em casa, porque o meu estádio não vai estar disponível na segunda. Então, cara, eu escolho onde vai ser. 99% das vezes vai ser no seu estádio o segundo jogo. Pra mim, essa é muito evidente e é um erro claro da UEFA, o Fredinho. Porque, inclusive, desnutre a importância da nova fase de liga, né? Pois é. Olha só o que o Barcelona e Arsenal vão ter que passar, tendo feito grandes campanhas e tudo mais. Então, para você manter a importância da fase de liga, você tem que fazer essa mudança. E aí eu concordo que tem que ser urgente. Assim. As outras duas, eu até acho que, porventura, dá para esperar o fim do ciclo. Essa não, cara. Essa eu acho que tem que mudar para já, porque é muito ruim. É muito ruim. Você poderia ter um time dos playoffs, é que não tem, mas poderia ter um time que foi para os playoffs. Real Madrid, se passasse pelo Arsenal. Bom, não porque decidiria fora, mas você poderia ter. O PSG. O PSG passou pelos playoffs e vai decidir em casa. É verdade, o PSG passou. Eu achei que tinha escapado. Não, passou pelo Brest, né? O PSG passa em 11º, se não me engano, tá? 11º. E aí ele passa em 11º e tá enfrentando o terceiro em casa no segundo jogo. O PSG ficou muito mais abaixo do que isso, não foi? Foi 15º? 15º? Eu tô vendo aqui, eu vou abrir aqui, mas não foi 11º, não. Vou lembrar, cara. Não, eu acho que foi 11º porque ele decide, inclusive, em 15º. 15º, tá. 11º foi o Real? Ou... 11º foi o Real. Então é isso. Então eu confundi. Eu sabia que um dos jogos que eu fiz, um era 11º, um era 15º. Então, o Paris Saint-Germain passa em 15º, cara. E ele vai jogar contra o terceiro em casa. Aí distorce muito, né? A Inter passa... Em que lugar Quarto. A Inter eu sei que é... Em quarto, eu acho. Vai decidir em casa contra o segundo. Então essa... O Barcelona já teve que jogar fora nas quartas, né? A segunda contra o Dortmund. Por sorteio. Então, para quem não entendeu, hoje quando você tem uma colocação melhor que o seu adversário, você obrigatoriamente, você garantidamente joga a segunda em casa nos playoffs e nas oitavas. A partir das quartas, não. É sorteio. Então, olha lá, a Inter foi quarta colocada. Isso. E aí é muito simples, cara. Passei em primeiro, passei em segundo, como vai cada um para um lado da chave, eu já sei que eu vou jogar em casa até a semi na segunda partida. Ou onde eu quiser, de novo. Vai que tem um técnico aí que queira fazer o primeiro jogo em casa. Aí é de cada um. Se eu passei em terceiro ou quarto, eu caio para um lado da chave que eu fico torcendo lá para o primeiro ou o segundo que tá do meu lado cair. Porque aí eu garanto até a final. Eu acho que é uma primeira fase. Porque é uma primeira fase
que você passa até ter muito pouca diferença ali se você é, né, primeiro ou oitavo, basicamente. Tudo bem que você vai pegar adversários que estão em colocações diferentes lá, mas a gente já viu que as colocações de playoffs e tal, vem muita granada sem pino, que ficou em 15º, que nem o Real Madrid, 11º, que nem foi o PSG e tal. Então, é pouco. É pouco você ter o ranqueamento de posição ali. Então, é. Não, eu gosto. Eu gosto de mudança. Tem que mudar mesmo. Eu também gosto.